Oi, tudo bom com vocês? Então, voltei para mais um vídeo para a gente terminar a correção dos outros três exercícios que estão faltando do PET de Química da semana um, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora e aí a gente faz a correção dos exercícios. E antes de fazer a correção, na verdade, eu vou fazer uma introdução de alguns conceitos básicos para vocês, né? Na verdade, acabou que a gente já usou alguns desses conceitos no outro vídeo, mas aí eu vou deixar escrito aqui para ficar mais fácil para vocês. Então, primeiro, gente, a gente acabou trabalhando no outro vídeo questão de massa atômica e massa molecular, tá? O que seria massa atômica? Atômica vem de átomo, tá? Então, imagina que você tenha uma balança, mas essa balança não é uma balança tradicional, ela é uma balança especial para medir a massa de átomos. E você deve lembrar lá do primeiro ano que os átomos são estruturas muito pequenas. E essas estruturas muito pequenas, a gente não consegue pegar elas de forma isolada e colocar numa balança e ver a massa dos elementos químicos, tá? Essa determinação, ela foi feita em comparação com a massa do carbono de massa 12, tá? Então, o que foi feito? Os químicos eles determinaram que o átomo de carbono, o carbono de massa 12, ele teria massa igual a 12,0000. Então, eles determinaram que a massa dele é 12. Isso a gente chama de determinação arbitrária. Então, alguém decidiu que a massa do carbono seria 12, tá? E aí, o que foi feito? Foi feita comparações com 1/12 da massa desse carbono. O que é isso? Então, imagina que o seu carbono tem a massa igual a 12. Se você divide ele em 12 partes, cada parte equivale a 1, tá? E aí foram sendo feitas comparações com essa massa 1, com esse um pedacinho desse carbono de massa 12, tá? É o que, na verdade, uma balança faz. Gente, o que uma balança faz? A balança ela tem um padrão ali, já programado nela, que é o padrão do quilo, por exemplo. Então, determinou-se o que seria 1 quilo antes, tá? E aí, quando a gente coloca alguma coisa na balança ou quando a gente sobe na balança, a gente está falando quantas vezes aquele material ou a gente mesmo tem uma massa maior do que 1 quilo, tá? Então, se, por exemplo, uma pessoa sobe numa balança e deu que a massa dela é 50, quer dizer que a massa dela é 50 vezes mais pesada, como a gente fala no cotidiano, né? Ou seria 50 vezes maior do que a massa de 1 quilo, tá? Foi feito mais ou menos a mesma coisa para a massa dos átomos. Então, a massa que a gente acha aqui, ó, na tabela periódica, tem mais ou menos essa ideia, tá? Mais ou menos porque, se a gente for prestar atenção, a massa dos elementos químicos aqui, muitos deles não são valores inteiros, eles têm vírgula algum outro número, tá? Aí a gente vê isso mais para frente, porque ele tem esses valores quebrados, vamos dizer assim, tá? E como a massa de um átomo é muito pequena, a gente não pode usar uma unidade de medida que a gente usa no nosso dia a dia. A gente tem que usar uma unidade de medida adequada para isso. Então, a unidade para se medir a massa de átomos é chamada de unidade de massa atômica, tá? Que é representada pela letra U, ok? Aí a gente trabalhou com o conceito de massa molecular também. O que seria a massa molecular? A massa molecular seria a massa de uma molécula, tá? Apenas uma molécula. Então, como a gente está trabalhando com uma molécula apenas, é uma estrutura muito pequena. Então, se é uma estrutura muito pequena, a gente tem que utilizar a unidade de massa atômica, tá? U, como unidade de medida. E ela vai ser resultante da soma das massas atômicas dos átomos que compõem aquela molécula, que é o que a gente fez nos exercícios 1 e 2. Agora, daqui para frente, a gente vai precisar de outros conceitos, que é o conceito da massa molar. O que é a massa molar? A massa molar, olha só, ela já equivale em gramas, que é uma unidade que a gente usa no nosso dia a dia. E essa massa que a gente vai obter em gramas, esse valor em gramas que a gente obtém,
ele é equivalente a 1 mol. Mol é uma unidade de medida também que a gente utiliza na química, tá? Não é uma unidade de medida que a gente usa no cotidiano, como, por exemplo, gramas, quilogramas, ml, litro, né? O mol é uma unidade de medida, vamos dizer assim, científica, que a gente utiliza na química, tá? E aí, toda vez que a gente calcula a massa molar de uma substância, a unidade dela será gramas barra mol, ou seja, o valor numérico que eu encontrar aqui, pelo cálculo que eu fizer, vai ser a massa equivalente a 1 mol daquela substância, tá? E o que é importante vocês saberem? Essa pequena relação que eu fiz aqui embaixo, tá? Então, sempre quando a gente estiver trabalhando na química com 1 mol de qualquer coisa, esse 1 mol de qualquer coisa vai ser numericamente igual ao valor da massa molar desta coisa, dessa substância, tá? Então, por isso que, para diferentes substâncias, nós teremos diferentes massas molares, tá? E, geralmente, as substâncias vão apresentar valores de massa molar diferente. Então, sendo assim, para eu obter a quantidade de 1 mol, né, de diferentes substâncias, eu vou ter diferentes valores de massa. Mas a gente consegue, por exemplo, também, né, e é importante a gente saber isso, quantificar quantos átomos, quantas moléculas que a gente tem nessa massa molar ou nesse 1 mol, tá? Quando eu falar de 1 mol, que é equivalente à massa molar, eu vou falar que esses valores aqui sempre vão ter essa quantidade. 6,02 vezes 10 a 23, tá? Este valor aqui, que é um valor muito grande, ou seja, a gente vai pegar o 6, colocar o 0,2 e mais 21 zeros aqui, então vai ser um valor muito grande. Isso equivale ao que a gente chama de constante de Avogadro, tá? Essa constante de Avogadro, ela foi utilizada para a gente determinar quanto que a gente tem de átomos, quanto que a gente tem de moléculas, quanto que a gente tem de íons, ou o que mais a gente quiser identificar em determinadas quantidades em gramas, ou quilo, ou tonelada, ou em determinadas quantidades de mol, né? Ou menores ainda que mol, tá? Então, a gente consegue fazer essa determinação com essa relação aqui, ó. Então, isso aqui vai ser importante para a gente resolver os nossos exercícios hoje, principalmente o exercício 5, tá? Então, aí agora a gente vai lá para o nosso, acho que está aqui, para o nosso PET, para o exercício 3. Olha o que o exercício 3 fala para a gente. A massa de 3 átomos de carbono 12 é igual à massa de 2 átomos de certo elemento X. Então, um elemento que a gente não sabe o que é. Pode-se dizer, então, que a massa atômica de X em U, que é a unidade de massa atômica, é. Então, olha só. O que o nosso exercício está falando? Eu já escrevi aqui para a gente, ó. Ele falou que a massa de 3 átomos do carbono 12. O que significa carbono 12? É o átomo de carbono que tem massa atômica igual a 12, tá? Se eu pegar 3 átomos desse carbono que tem massa 12, o resultado dessa massa, ou esse valor numérico aqui, será igual à massa de 2 átomos desse elemento X, que a gente não sabe que elemento é, tá? E o que o exercício pede? Qual que é a massa atômica, ou seja, qual que é a massa de um átomo do elemento X. Então, esse exercício aqui, ele é bem tranquilinho da gente fazer. Por quê? Olha só. A gente representa os elementos químicos dessa forma, tá? Só para a gente relembrar aqui, ó. Esse valor que está aqui embaixo é o número atômico. Já falei no outro vídeo. O número atômico, ele corresponde à quantidade de prótons, tá? E aqui a gente tem o número de massa. Que seria, no caso, a soma dos prótons com os nêutrons, tá? Mas também é muito comum, né, a gente colocar aqui esse número de massa ser numericamente igual, né, à nossa massa atômica. Então, como a gente está trabalhando com carbono de massa 12, então esse 12 aqui corresponde à massa do carbono,
Vamos saber quanto é, ou qual é a massa de 3 átomos de carbono. Se eu sei que um carbono, a massa é 12, e a massa de qualquer átomo é dada em unidade de massa atômica, se eu pegar essa massa e multiplicar por 3, que aqui está falando 3, eu vou obter 36. 36U. Então, olha só, desse lado aqui, a massa de 3 átomos de carbono equivale a 36. Este valor é igual à massa de 2 átomos do elemento X. Então, aqui também vale 36. Tá? Só que eu quero o resultado da massa de 2 átomos do elemento X? Não, eu quero saber a massa atômica do elemento X. Eu quero saber a massa de um átomo do elemento X. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar este 36, dividir por 2. Quando a gente, então, pega e divide por 2, a gente vai obter quanto? 18. Então, quer dizer que a massa do nosso elemento X aqui, vou colocar de verde, equivale a resposta 18. Então, se a gente pega e volta lá no PET, a gente vai ver que a alternativa correta é a letra E. Ok? Vamos para o próximo. Exercício 4. O exercício 4 está falando o seguinte. Um químico possui uma amostra de cobre. Aí tem aqui, ó, cobre, símbolo do elemento. O número embaixo é o número atômico, ou seja, 29 prótons. O número de cima é o número de massa, que é numericamente igual à massa atômica dele, né? Ou muito próximo. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída por 3,01 vezes 10 a 23 átomos, é. Aqui já tem uma questãozinha que eu quero chamar a atenção para vocês, que é, geralmente, né, os exercícios, eles trazem os dados aqui para vocês saberem o que vocês têm que utilizar. Então, por exemplo, isso aqui falou 3,01 vezes 10 a 23 átomos, este enunciado deveria trazer a constante de Avogadro para vocês. Lembrando que a constante de Avogadro, aqui, ó, tá aqui, ó. Então, deveria ter vindo este dado aqui para vocês lá no exercício, tá? Então, eu já coloquei os dados aqui para gente. Eu quero saber a massa do cobre, que equivale a 3,01 vezes 10 a 23 átomos, tá? E aqui está a constante de Avogadro. Vamos voltar lá na nossa relação. Qual que é a relação? Eu falei com vocês que 1 mol de qualquer coisa equivale à massa molar desta coisa, ou dessa substância. E que isso é numericamente igual à constante de Avogadro. Lá falou no exercício de massa, então a gente vai relacionar a massa com constante de Avogadro, porque lá falou o número de átomos. Então a gente vai esquecer esse mol no exercício, não vamos relacionar nada com mol. Vamos relacionar só massa molar e constante de Avogadro. Olha só, a massa molar de qualquer substância é igual a 6,02 vezes 10 a 23. Então vamos voltar aqui. Qual que é a massa do cobre? 64, tá? 64 o quê? Se a gente está falando de massa molar, é gramas, tá? Então, 64 gramas corresponde à massa do cobre, tá? Nessa massa, eu encontro que valor? Sempre o valor da constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Nesse caso, como a gente está trabalhando com átomos, aqui será átomos, tá? E aí ele quer saber o quê? Se eu tiver 3,01 vezes 10 a 23, eu tenho quantos gramas? Qual que será a massa de cobre?
E aqui, ó, gente, nós trabalhamos mais uma vez com a famosa regra de 3. Não precisa assustar com regra de 3, tá? Regra de 3 é um artifício matemático que a gente tem que ajuda a gente a resolver muita coisa. E na química do segundo ano a gente vai usar muito, tá? Muitas vezes, logo quando você esquematiza a sua regra de 3, se você bater o olho nos valores que você tem, você nem precisa fazer o cálculo. Você já vai saber a sua resposta certa. Isso ajuda muito quando você está fazendo uma prova de concurso, quando você for fazer o Enem, né, que você tem pouco tempo para muita questão. Então, bater o olho aqui e ver que eles estão relacionados, os valores, te ajuda muito a poupar tempo. Como assim? Analisa esse lado aqui que eu tenho, número de átomos. Aqui em cima tem 6,02 vezes 10 a 23. Embaixo, 3,01 vezes 10 a 23. Se você analisar, esse valor de baixo é a metade do valor de cima. Numa regra de 3, quando a gente faz o cálculo, a gente obtém valores que são proporcionais para ambos os lados. Então, se deste lado aqui, de cima para baixo, diminuiu, ou seja, dividiu por 2, reduziu a metade, do outro lado tem que acompanhar da mesma forma. Então, se eu bato o olho aqui, eu já sei que o meu x vai valer metade do valor de cima. Então, meu x vai valer o quê? 32 gramas. E aí a gente já vai chegar na resposta, que é a letra E. A gente já sabe que a resposta certa é a letra E. Eu não consegui enxergar essa relação. Não tem problema, você vai fazer o cálculo. Lembrando que na regra de 3, a gente multiplica cruzado, esse multiplica esse multiplica esse, né? Então aí a gente vai obter o seguinte, eu já vou colocar aqui certinho, ó, esse vezes esse vai dar 6,02 vezes 10 a 23, que multiplica x, e aí tá 64 que multiplica 3,01 vezes 10 a 23. O que a gente faz nesse caso aqui, gente? Não desespera, porque ali tem potência de 10. Para resolver isso sem muito cálculo, sem usar calculadora científica, o que vocês têm que fazer? Você pega o número, multiplica pelo número. Então, você vai pegar 3,01 e multiplicar por 64. Você vai obter 192,64. Aí você pega e copia o resto aqui, ó, vezes 10 a 23. Ok? O que a gente faz aqui agora? Esse 6,02 vezes 10 a 23 está multiplicando, passa para o outro lado. Então, vai ficar 192,64 vezes 10 a 23, dividido por 6,02 vezes 10 a 23. Olha só, base 10, cancelo com base 10. Deixa de existir. Aí sobra o quê? Número para dividir com número. Então, quando eu pegar e dividir, eu vou chegar no valor de 32, o quê? Gramas. O x não está embaixo de 64 gramas, então o valor de x tem que ser em gramas. E aí a gente chega na letra E, ok? Vamos para o próximo, então? Agora o 5 é uma questão aberta. O minério usado na fabricação de ferro em algumas siderúrgicas brasileiras contém cerca de 80% de óxido de ferro 3. Quantas toneladas de ferro podem ser obtidas pela redução de 20 toneladas desse minério? Aqui tem alguns conhecimentos lá do primeiro ano. Por quê? Se você for ver, ele deu o nome da substância, ele não deu a fórmula da substância. Então, essa questão aqui, ela faz você utilizar conhecimentos lá do primeiro ano. Então, para isso, a gente volta lá na tabela periódica, tá? A gente está trabalhando com o ferro, que é um metal, ok?
e com o oxigênio, que é um ametal. O oxigênio, ele está lá na coluna 16, tá? Que é a antiga família 6A. O que a gente aprende quando está lá no primeiro ano? Que quem está na família 6A, né, por ter 6 elétrons na última camada, a tendência deles é receber 2 elétrons nesta última camada. Sendo assim, eles vão ter na última camada 8 elétrons, que é o que faz eles serem parecidos com os gases nobres, né? Eles se igualam, então, aos gases nobres nesse quesito. Então, aqui, ó, o oxigênio, como ele está lá na família 6A, antiga família 6A, ou coluna 16 agora, que é como a gente chama, né? A tendência dele é ganhar 2 elétrons. Quando ganha 2 elétrons, a gente coloca 2 negativo aqui em cima. E o ferro? O ferro, ele está lá no meio da tabela periódica, onde que eram chamados os elementos das famílias B, os elementos de transição. Como é que eu vou saber? Ferro, por ser um metal, perde elétrons, então ele adquire uma carga positiva, tá? Quantos elétrons ele perde? É só você vir aqui no nome e ver esse algarismo romano aqui, ó. Esse algarismo romano indica o estado de oxidação do ferro, tá? Então, o nosso ferro, o nível de oxidação dele é 3+. Tá? Agora, o que eu faço com essas informações aqui? Para eu descobrir a fórmula do composto, o que tem que acontecer, gente? Aqui, por ser um metal e aqui, por ser um ametal, eles formam um composto iônico. Ou seja, eles vão utilizar a ligação iônica para formar o óxido de ferro 3. Tá? Os compostos iônicos, né? Os átomos metálicos perdem elétrons e os átomos não metálicos recebem os elétrons, tá? Para a gente saber a fórmula desse composto que vai ser formado, a gente pega essas cargas aqui em cima e soma. Se der 0 a soma, a gente simplesmente pega o metal e escreve primeiro e depois escreve o ametal na frente. Não é o caso. Se a gente pegar 3 positivo com 2 negativo, não dá 0. Então, o que a gente faz aqui? O 3 a gente pega e escreve como índice do oxigênio. O 2 a gente pega e escreve como índice do ferro. Então, como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar Fe. O 2 vem para cá, então Fe2. Aí eu coloco O. O 3 vai para lá. Então, descobri a fórmula dele. Isso é muito importante para essa questão, porque eu quero saber a massa de ferro que está presente no minério, tá? Essa substância aqui é a que está presente no minério, tá? Então, como eu estou envolvendo massa, eu vou precisar da massa molar, né, desta substância aqui, ok? Então, se a gente quiser já calcular a massa molar dela, a gente já pode, tá? Então, olha só. Cada ferro vale 56. Como eu tenho 2 ferros, então 2 e multiplica 56. Mais. Cada oxigênio vale 16. Eu tenho 3. Então 3 e multiplica 16. Então aqui vai dar 112. Aqui vai dar 48. Quando a gente soma, 160, qual unidade? Gramas por mol, tá? Se é massa molar que foi dada, a unidade é gramas por mol. Isso aqui vai ser importante para a gente. Nós vamos fazer 2 cálculos aqui para a gente poder resolver essa questão. Primeiro, olha só, qual que é a pergunta? Eu quero saber quanto de ferro está presente nesse minério. O minério é composto de 80% de óxido de ferro, ok? Então, como eu estou utilizando 20 toneladas, não são nas 20 toneladas que eu vou encontrar ferro. Eu vou encontrar ferro apenas em 80% desse valor aqui, desses 20 toneladas de minério, ok? Então, primeiro a gente tem que descobrir em quantas toneladas a gente tem a possibilidade de encontrar óxido de ferro. Então, o primeiro cálculo eu vou fazer aqui, ó. Então, a gente sabe que
20 toneladas é o nosso todo. Então, isso corresponde a 100%. Mas nós sabemos pelo enunciado que só 80% do minério tem o óxido de ferro. Então, aqui a gente vai ter X, tá? Quando a gente multiplicar cruzado ali, então, ó, 100 que multiplica X é igual a 20 que multiplica 80. Então, vai dar 1.600. Então, X vai ser igual a 1.600 dividido por 100. Olha o que eu posso fazer aqui. Esse zero de baixo eu corto com o zero de cima. Esse zero de baixo eu corto com o zero de cima. Sobrou 16. Então, o primeiro resultado aqui é 16. 16 o quê? X está embaixo de tonelada. Então, aqui vale toneladas. Então, gente, 16 toneladas equivale ao óxido de ferro 3, tá? Então, é nessa massa aqui, ó, que eu vou poder encontrar ferro. Agora, em 16 toneladas, quanto de ferro que eu vou encontrar? Aí a gente vai utilizar agora este dado aqui e este dado aqui para a gente resolver isso, tá? Então, olha só, eu vou passar para a próxima página aqui, ó. Aliás, vou voltar aqui, ó. Que dado que a gente vai utilizar primeiro? Eu sei que eu tenho aqui, ó, 160 gramas. 160 gramas é a massa molar do óxido de ferro 3, tá? Então, 160 gramas, tá? É o óxido de ferro 3. Massa molar dele. Nessa quantidade aqui, ó, eu encontro quantos gramas de ferro? Olha aqui, ó. A gente não fez 2 que multiplica 56? Deu 112. Então, nessa quantidade, eu encontro 112 gramas somente de ferro, que é o que eu estou buscando. Agora, a gente não viu que lá no minério tem 16 toneladas do óxido de ferro? Então, se eu tiver aqui, ó, 16 toneladas do óxido de ferro, eu vou encontrar quanto aqui de ferro? Y, tá? Eu coloquei Y porque o valor que a gente vai achar não vai ser igual a 16, tá? Aqui não tem problema, tá? Gramas e tonelada, aqui é massa. Então, aqui também eu vou achar tonelada aqui embaixo. Olha só. Aqui também é aquele tipo de exercício que se a gente bater o olho, a gente não precisa fazer muita conta. Olha só. Aqui eu tenho 160, aqui eu tenho 16. Para eu sair de 160 e passar para 16, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar com a minha vírgula. Como aqui é um número inteiro, a vírgula está aqui, ó. A gente não escreve ela porque aqui é vírgula 0. Para eu passar para 16, a vírgula tem que andar uma casa para a esquerda, tá? Então, aí eu saio de 160 e passo para 16. Aqui, como eu falei com vocês no outro exercício, vai seguir o mesmo raciocínio, porque é uma proporção. Esse número aqui, ó, é inteiro. Se eu quiser identificar y, eu ando com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, meu y vai valer quanto? 11,02. Vamos ver isso no cálculo para ver se é isso mesmo? Se vai dar 11,02? Eu acho que vai dar. Então, vamos lá. Vamos multiplicar cruzado. Então, 160 que multiplica y vai ser igual a 16 que multiplica 112. 160 que multiplica y vai ser igual a 1.792. Vou passar o 160 para o outro lado, dividindo. Quando eu pegar esses valores ali e fizer a divisão, eu vou achar que o meu y vale 11,2. O que? Toneladas. De quem? De ferro. Então, aí, a gente, então, termina a correção do exercício 5, né? Então, aqui é uma questão aberta, não tem alternativa para marcar. O resultado final é 11,2 toneladas de ferro, tá? E aí, então, a gente termina a nossa correção
dos exercícios da primeira semana do PET, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer então a correção da semana 2, 3 e 4, que é o que está faltando. Tá ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima, tá?